Olá, meus irmãos, graça e paz. Se não comerem da carne e não beberem do sangue do Filho do Homem, não tem vida em si. Então, meus queridos, nós que estivemos dentro do sistema religioso, nós ouvimos muito esta passagem bíblica e por falta de conhecimento, né, por falta de revelação, né, por falta de uma mente livre do sistema religioso, né, do sistema doutrinário, nós ligávamos isso literalmente como se realmente nós estivéssemos comendo a carne e o sangue do Filho do Homem. Mas não é isso que o texto diz, né? E nós vamos levar, eu tirei esse título aqui de João, capítulo 6, verso 53. Olha só o que está dizendo a, as palavras do próprio Messias, né? Disse-lhe Jesus, não é eu que estou dizendo, né? Disse-lhe Jesus, em verdade, vocês sabem que quando Jesus usa essas duas expressões, em verdade, é porque ele está chamando a atenção para si, porque é algo muito importante que ele vai falar, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Por que que Jesus disse isso? Será que ele está falando isso literalmente do seu corpo físico e do seu sangue físico? Não. Aqui ele está trazendo um conceito, aqui está trazendo a doutrina do Cristo. Continuando aí, João capítulo 6. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que os judeus, eles receberam o maná do céu, mas não é o verdadeiro pão do céu que desceu ali. Foi uma representação, porque toda a antiga aliança são representações de algo que haveria de acontecer. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu ali, o tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdócio, os profetas, tudo ali, meus queridos, a liderança de Moisés, tudo ali era uma tipificação, era uma era uma simbologia do verdadeiro que haveria de chegar e que naquele tempo não havia chegado ainda. Mas, como diz o apóstolo, né, na plenitude dos tempos, o Filho do Homem se manifestou, né? Nascido de mulher, nascido sobre lei. Então, seguindo aí João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu querido, reforçando mais uma vez, isso aqui não é literal, tá? Isso aqui é um ensino que Jesus está passando a respeito do amor ao próximo, né? Da comunhão, o dividir o pão ao próximo, coisa que nós não víamos dentro do sistema religioso, porque ali é uma caixa fechada. Você só é bom se estiver lá dentro, quando você sai você já não presta mais. Os mais favorecidos são os grupos e a nata, né? A nata. Você vê isso, meu querido. Um exemplo que eu posso dar básico aqui é a mesa dos líderes. Compare a mesa dos líderes com a mesa de um membro normal. Veja o que tem na mesa do líder e o que tem na mesa dos demais irmãos. É justo isso? Talvez com a mente cauterizada, talvez você está dentro de uma bolha e não consegue enxergar essas coisas, porque eles dizem, olha, não pode olhar para o homem. Meu querido, mas a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Mansos, né, como a pomba, mas né, nós devemos ser bem cautelosos, né, porque os líderes aproveitam certos versos isolados para aplicar a sua manipulação. Então é claro que o Senhor Jesus aqui está dando um ensino, né? Aí nós vamos, meus queridos, nós vamos agora entrar em um contexto que vocês sabem, eu mesmo estive dentro do sistema religioso, cheguei até um cargo, né? Cargo, não é unção, não é nada disso, cargo eclesiástico, né? De evangelista, então eu acompanhei muita coisa, quase 25 anos, então tenho uma bagagem boa para falar do sistema religioso, né?
Não estou aqui generalizando os pastores, sempre deixo bem aberto aqui, mas há muitos deles que sabem que estão manipulando e que estão enganando as pessoas, né? Colocando preceitos para prender pessoas, colocando preceitos para ganhar sobre si admiração, né? Ou seja, uma cobertura espiritual. Então, muito cuidado, meus queridos. Eu estive lá dentro, saí e estou aqui nas redes sociais, colocando a minha cara aqui, para dizer, meus queridos, que muitos deles manipulam sabendo que estão manipulando. Mas por que que eles não mudam a pregação? Por causa disso aqui, ó. Porque é dentro dos preceitos que eles conseguem manipular. É dentro de uma lei envelhecida que eles conseguem tirar preceitos que para os judeus era obrigação, mas para os gentios, e principalmente aqueles que estão dentro de uma nova aliança, não são mais preceitos aceitáveis, ok? Então, vamos começar aí abrindo o capítulo chave, né, que os líderes usam para a celebração da ceia. Diga-se de passagem, ceia não é escritura, ceia não é Bíblia. Ceia é um subtítulo, né, que o Titio Almeida colocou, intencionalmente, claro, né, para criar sua doutrina, né, da hóstia, da celebração deles lá. E que as filhas, né, quando eu falo as filhas, porque a Igreja Católica foi a primeira, né, e delas saíram ramificações que hoje tem o nome de protestantes, né. Então, eles copiam tudo que a católica faz. Eu não sei por que eles usam, né, argumentos dizendo que a Igreja Católica é uma seita ou são idólatras, mas eles são piores, né? Na realidade são piores, né? É o filho falando da mãe. Então vamos lá, 1 de Coríntios 11, né, a partir do verso 2, que é onde os líderes usam para a cerimônia, né, praticarem a cerimônia da ceia, que para mim é Páscoa. Aliás, não é nem Páscoa e nem ceia. É uma caricatura da Páscoa, porque Jesus estava celebrando naquela noite que foi traído a Páscoa, ok? Que é uma celebração anual que só os judeus faziam. Nenhum gentil poderia fazer. Então, por aí tem muita coisa errada aí. Mas é bonito de fazer, né? E chama atenção. E é um momento bom para eles, porque a casa está cheia. E quando a casa está cheia, é claro que entra mais ofertas e dízimos, não é isso? E ainda tem um espaço para colocar um terror para aqueles que estão afastados voltar para a gaiola, né? Vamos lá. 1 de Coríntios 11, 2. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais os preceitos, assim como vos entreguei. Então aqui no começo o apóstolo Paulo está elogiando os irmãos de Corinto, né? Não no tocante à ceia, né? Verso 16 do 11, 1 de Coríntios. Mas se alguém quiser ser contencioso, vírgula, nós não temos tal costume. Ou seja, qual costume? O costume de usar véu. Nem tampouco as igrejas de Deus. Nem tampouco as igrejas de Deus. Então, os demais irmãos não tinham tal costume. Mas se eles querem ser contencioso. Agora, Paulo, ele entra em outro assunto. Ali encerrou o assunto do uso e costume, que é do véu, né? E agora ele entra num outro assunto, que é a festa ágape, que nós aprendemos que é a ceia do Senhor que aconteceu lá na mesa dos 12 discípulos, né? Inclusive Judas estava lá, que era o diabo, e ceiou também, né? Hoje os apóstolos, hoje os pastores querem dizer quem pode e quem não pode comer a ceia. Eles são o dono da ceia. Eles decidem quem come e quem não come. Mas lá Jesus deu uma boa lição que nenhum dos pastores, eu não vou generalizar, mas a maioria dos pastores não entendem os preceitos de Jesus, né? Olha aí, a festa ágape, né? Que o escritor, o Titio Almeida, né, meteu a mãozinha lá, como de sempre, né? E por causa de um subtítulo mal intencionado, todos hoje, né, denominações religiosas, comem uma caricatura da Páscoa judaica, que nem é Páscoa e nem é a ceia do Senhor, né? Por que não é a ceia do Senhor? Nós vamos ver ao longo desse vídeo aqui. Seguindo aí, 1 de Coríntios 11, 17.
Nisto, porém, olha aí, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Então é outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar agora, né? Porquanto, quando ajuntais, não para melhor, mas para pior. Olha o apóstolo Paulo falando, vocês estão se juntando aí como igreja, mas para pior. Né? Verso 18. Por quê? Antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, singular, não plural, na igreja, há entre vós dissensões. E em partes eu creio. Olha, o apóstolo Paulo está falando assim que é importante que haja dissensões, divisões, né? E em parte ele crê, né? Ele segue dizendo aí, ó, só meus queridos, lembrando que quando Paulo ele menciona igreja, não é a igreja que nós entendíamos que era igreja, né? Os locais de quatro paredes, que é as empresas, as microempresas e as mega empresas CNPJs, que eles colocaram uma placa lá na frente escrito igreja tal, igreja tal, igreja tal. Isso não é igreja, biblicamente falando, né? Mas o que está lá dentro pode sim ser chamado de igreja, né? Que no caso é uma assembleia, né? Eclésia, né? Que quer dizer assembleia, reunião de pessoas que criam em Cristo e nos seus ensinamentos. É isso. Nada mais que isso, tá? E outra coisa, lá em Corintos havia muitos templos. Vocês sabem, puxar a história aí, vocês sabem, né? Naquela época lá, na época dos apóstolos, em Corinto havia muitos templos religiosos que prestavam culto a outras entidades, né? Cultuavam outros deuses, né? Porém, eclésia, que quer dizer para fora, né? Que quer dizer reunião de pessoas, e isso é independente, meu querido, de um templo de quatro paredes. Então, os líderes religiosos usam esse jargão para dizer que quem está fora da denominação, da empresa, do CNPJ, está fora de Deus. Não existe isso, meu querido. Porque os irmãos se reuniam em locais, em casas. Se você puxar as cartas do apóstolo Paulo, principalmente em Colossenses, Romanos, Filipenses, e por aí vai, meu querido, ele sempre menciona a igreja que se reunia na casa do irmão, a igreja que se reunia em tal lugar. Por que a igreja não se reunia no templo? Não havia o templo naquela época? O templo não estava de pé? Por que será, né, meu querido? Por que será que a igreja não se reunia no templo? Ah, mas eles iam no templo. Não, no templo não, eles se reuniam no pátio do templo. Né? E para não trazer o ensinamento de Moisés mais, para trazer o ensinamento de Cristo. Por isso que eles eram perseguidos pelos líderes religiosos que não queriam abrir mão dos preceitos da lei. Os líderes defendiam os preceitos da lei mais do que o Messias. Então o Messias era um impostor para eles. Eu acredito, meu querido, se Jesus viesse hoje, como anda essas denominações, ele iria ser mais maltratado ainda do que quando foi naquela época dos líderes daquela geração. E também outra informação aqui que eu quero trazer, compartilhar com os irmãos em Corintos havia, como eu disse, né, vários templos dedicados a outros deuses, e nesses cultos era aquela orgia, né? Cachaçaiada, e prostituição e tudo mais, né? Principalmente lá a deusa Diana, me parece, Diana, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, os irmãos me corrigem aí, tá? E outras coisinhas mais que acontecia lá, dentro dos templos, né? Que não está inserido no canon bíblico, né? Mas os irmãos já devem ter mais ou menos a ideia, né? De como que era o negócio lá, né? Então, esses irmãos que faziam parte desses cultos pagãos, eles se converteram, ouviram a pregação, se converteram a Cristo, né? Mas eles resolveram trazer essa festa ágape, que era uma festa que eles faziam dentro dos templos pagãos. Eles levavam ali cada um levava uma porção de comida e juntava toda aquela comida e ali fazia suas loucuras, né? Bem, isso se chama a festa ágape. Então eles resolveram, depois que ouviram a pregação de Cristo, vamos pegar essa festa, fazer a mesma coisa agora com um coração diferente.
com uma visão diferente, né? Então, existia essa festa ágape em Corinto, mesmo conhecendo o evangelho do Cristo ressuscitado, né? Só que agora para Cristo, né? Por isso que Paulo disse, nisso não vos louvo. Por quê? Nós vamos entender. 1 de Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias. Essa palavra heresia aqui no original não é como os irmãos nos chamam hoje, né, de hereges. Vocês são hereges. Por que nós somos hereges? Porque nós lemos as cartas de Paulo? Talvez seja isso, né? Então, se nós lemos as cartas de Paulo, somos taxados por herege. Então, o apóstolo Paulo que escreveu as cartas também é herege. E se ele recebeu essas heresias do Cristo, então o Cristo é um herege. Então, muito cuidado quando você chamar alguém que está lendo os escritos de herege, tá? É melhor você conferir com a sua Bíblia, é melhor você examinar mais as escrituras, é melhor você buscar saber os conceitos históricos e juntar tudo, porque tudo soma, né? Para que os escritos tenham veracidade. Então, antes de você chamar alguém de herege, leia as escrituras, examine as escrituras e faça igual os bereanos. Faça igual eles. Quando o apóstolo Paulo, que era o apóstolo, hein, levantado pelo próprio Deus, ia pregar, os bereanos, eles pesquisavam. Peraí, Paulo, vamos ver se você está falando legal mesmo. Eles conferiam. E Paulo, ele não ficava irado com eles. Muito pelo contrário, Paulo elogiava. Hoje não, hoje se você traz uma leitura como essa aqui, os líderes, a primeira coisa que eles fazem é chamar você de herege. Você é endemoniado, você é isso. Mas eles não examinam as escrituras, porque a maioria sabe que o que nós estamos falando aqui é verdade e tem punho bíblico, né? Então heresias. O que seria heresias para o texto? Né? Facções, divisões. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, e até importa que haja entre vós divisões. Divisões, facções. Para quê? Para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Então o que aconteceu quando nós saímos do sistema religioso? Facções, divisões. Nós começamos a observar a Bíblia como ela é realmente e buscamos, né, preferimos sair, dividirmos, né, não fazer parte mais, uma facção. Então nós agora somos uma facção, né? Nós nos dividimos do sistema religioso. Nós realmente queremos pregar aquilo que está escrito, não aquilo que a tradição traz ou trouxe, né? Continua trazendo, né? Então, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. E foi o que aconteceu. Nós estamos nos manifestando, né, contra o sistema religioso. Então havia em Corintos duas divisões. Havia os pobres e os ricos que não gostavam muito de fazer o bem ao próximo, né? Os egoístas, os fanfarrões, os donos da verdade, os líderes, né? Os apóstolos da última geração de hoje também é a mesma camada aí, né? A mesma camada. Então eles não gostam muito quando você pega o seu 10% e ajuda o pobre. Eles não gostam que você faz isso. Tem até algo novo aí que eu vi por aqui mesmo, aqui nessa redondeza, não vou falar o nome, mas os irmãos busque saber a verdade, né? Uma irmã que sempre ajudava um pessoal no Brasil, né? Não era só uma ou duas, eram mais, né? Mais pessoas que ela ajudava, e deu uma apertada no orçamento dela, e o que ela tinha era o dízimo. Então, ou ela continuava ajudando as pessoas no Brasil, que é o que a Bíblia ensina, ajudar o próximo, né? Dividir o pão, ou dar o dízimo. Mas ela teve a infelicidade de perguntar para quem? Para o líder. Olha, eu ajudo pessoas no Brasil, pessoas que são necessitadas, e eu não vou poder dar o dízimo esse mês. Acabou, meu irmão. Fechou. Você não pode falar isso para o seu líder. Não pode. Ele vai dizer que o dízimo é de Deus. Ué, se é de Deus, aquelas pessoas são de quem? É do diabo? Se aquelas pessoas são filhas de Deus e você está dando para elas, automaticamente você está dando para Deus também, não é isso? Mas não. Você só entrega para Deus se entregar na mão do pastor. Só entrega para Deus se você entregar dentro do envelope, entregar nas denominações religiosas. E isso é uma grande mentira, né? Então, havia dois grupos. O grupo que ajudava os pobres e o segundo grupo, que eram os ricos, que não gostavam de ajudar os pobres. Tinham raiva de quem fazia
essa ação, né? Ou seja, aquela panelinha, né? Que hoje tem também em todo lugar, né? Vamos lá. Então, seguindo 1 de Coríntios 11, 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Tá, pastor? Quando vocês se ajuntais, quando vocês usam essa passagem de Corinto, o apóstolo Paulo está falando para vocês também. Quando vocês se ajuntam, não é a Páscoa, não é a Páscoa, é a Páscoa, né? Não é a ceia do Senhor, né? Porque a ceia, meu querido, nada mais é do que um jantar especial, né? Que era a Páscoa naquela época, né? Então, no contexto aqui, a expressão ceia quer dizer jantar principal, ou seja, a janta ou um banquete, né? Lá em Marcos, no mesmo escrito, na mesma tradução, no original, né? No original não, mas o que está próximo ao original diz Marcos 6:21. E vindo num dia oportuno em que Herodes, no dia de seu nascimento, dava uma ceia. Ué, o Herodes era o quê? Era crente? Era cristão? Não, meu querido. Ceia é jantar. Dava uma ceia a seus grandes e tribunos e aos principais da Galileia. Então, ceia, jantar, banquete, né? Só para os irmãos contextualizar aí. E também está em Lucas também, falando também da palavra ceia, que é jantar. Lucas 14:12. E dizia também aos que o tinha convidado: quando fizeres um jantar ou uma ceia, para você ver que tem uma vírgula aqui, que ele está dizendo que jantar é ceia, né? Não chames a teus amigos, nem a teus irmãos, nem a teus parentes, nem a teus vizinhos ricos, né? Ponto e vírgula. Para que também eles, em algum tempo, te não tornem a convidar e te seja recompensado. Não é uma certa barganhazinha aqui entre amigos, né? Então não faça isso para pessoas que possam te retribuir. Faça para aqueles que realmente precisam e que não tem como retribuir. Então não busque retribuição, porque a melhor retribuição é o que o Criador pode dar a você, não o que o homem pode te dar em troca. Porque aí fica só uma troca de favores entre você e o homem, e Deus está fora disso, tá? Então é isso aí. João 12, também, né? Capítulo 12 de João, no verso 2 também. Fizeram depois ali uma ceia. Ceia. É outra ceia? Não, é a mesma, janta, né? Banquete. E Marta servia e Lázaro era um dos que, juntamente com ele, à mesa estavam assentados. Então, uma reunião, banquete, janta. Não é esse negócio de um pedacinho de pão, um copinho de suco, dizendo que é corpo de Cristo. Não, meu querido, isso aí é coisa da Igreja Católica. Eles que usam essa substanciação, né? Então, 1 de Coríntios 11, 21. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia. Ué, então cada um tinha a sua ceia? Cada um levava o seu copinho? Cada um levava o seu pedacinho de pão? Não, meu querido. Porque era uma festa ágape. Então, era uma coisa que eles faziam entre eles, era uma tradição deles. Cada um trazia da sua casa algo para comer e juntava ali. Então, é claro que os ricos, as suas comidas eram mais ricas, né? O pobre, às vezes, nem tinha o que fazer, não levava nada e passava fome. Por quê? Nós vamos entender por quê. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, que é jantar, né? Banquete, refeição, e assim um fica com fome. Ué, meu querido, como que uma pessoa vai tirar fome, um pedacinho de pão e um copinho de suco? Não, meu querido, aqui não está falando desses elementos religiosos. Aqui está falando de comida mesmo, comida farta, né? Olha aí. E outro se embriaga. Como que a pessoa vai se embriagar com um copinho de suco? Você pode me explicar isso? Então, meu querido, aqui é um banquete. Nesse banquete, aliás, todos os banquetes dos judeus, não falta vinho na mesa. É uma tradição deles, tá? Se você não sabe, os judeus gostam de tomar vinho, tá bom? Porque suco de uva não embriaga ninguém. A não ser que você coloque uma misturinha aí, uma cachaçinha, né? Mas não embriaga ninguém. Então,
né? Suco de uva não embriaga ninguém. Então, e outra coisa, aqui, o texto, como eles dizem, mas é embriagar-se do Espírito. Como, meu querido? Não é embriagar do Espírito, é embriagar do vinho mesmo, né? Quando tem que levar para o lado literal, vocês não levam, né? Levam para o lado espiritual. Quando é para levar para o lado espiritual, vocês levam para o lado literal, né? Então vocês sempre buscam uma saída para vocês manipular as pessoas. 1 de Coríntios 11, 22. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou seja, vocês não têm casa para vocês se fartarem, não? Por que vocês vão fazer isso dentro da comunidade? De negar o alimento para aqueles que não têm condições. Por que vocês fazem isso? Quer encher a pança? Enche na sua casa. Coma a ceia na sua casa. Não precisa trazer sua ceia para dentro da igreja de Deus. Coma em casa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está dizendo, como o seu pãozinho com pão, o seu pãozinho com suco lá na sua casa. Não. Se fosse isso, você estava errado, né? Como as denominações não ensinam que a ceia quem serve é o pastor. É o pastor que serve a ceia, né? Ele é o dono da ceia. Inclusive aconteceu algumas vezes aí do líder ficar irado porque as pessoas demoravam a chegar no culto e ele resolveu anteceder a ceia. Ele é o dono da ceia. Ele é o dono da ceia, ele é o dono da mesa. Ele falou, não, vou fazer a ceia mais cedo para que eles não tomam. E a maioria chegou, como de sempre, depois de já um tempo já de louvor, e ficaram sem ceia. Por quê? Porque o dono da mesa resolveu antecipar. Lindo isso, né? Jesus não fez isso, mas os pastores hoje fazem, né? Tudo bem. Então isso eu presenciei, ó, com isso aqui, viu? Não foi um passarinho que me falou, não. Esses olhos aqui que presenciou, e eu fiquei muito irado por causa disso aí. Porque isso não se faz, né? A mesa não é dele, a mesa é de Cristo. Se é que é essa mesa aí, né? Porque a mesa de Cristo, a mesa é outra. A mesa de Cristo era a Páscoa que servia lá, né? E ele não menosprezou ninguém. Até o próprio Judas, que ele sabia que ia trair, estava lá. E ele não tirou a ceia de Judas, né? Então, não tendes porventura casa onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, os pobres, né? Aqueles não gostavam muito de ajudar o próximo não, o pobre não, né? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nisto o quê? Nisto, dividir. Dividir o alimento. Agora, o que você vê nas denominações hoje, na hora da tal confraternização, aí eles pegam o cálice o cálice, né, e pega, divide, troca com o irmão, dizendo que tem comunhão com ele. Ué, como assim comunhão, se você está só trocando os elementos? Querido, eles não dividiam, porque os ricos, a ceia deles era bem melhores do que a do pobre. O pobre, às vezes, levava um arroz, um ovo frito. Não, vamos fazer essa comparação. Eles não trocavam, porque a deles era melhor. Então, por isso que o apóstolo Paulo ficou aqui, irado com eles. Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Ou seja, muitos pastores usam esse preceito na intenção de reunir mais gente dentro das suas denominações. Isso chama muita atenção, porque é bonito, né? Eles fazem aquela cerimônia, fazem aquela espiritualidade, né? Mas não é isso, meu querido, que aconteceu na mesa. Não é isso, né? O que acontece com isso? Nesse momento aí, a igreja está mais cheia. Os irmãos que não iam no culto vão, porque aprenderam que realmente estão comendo a carne e o sangue do Filho do Homem. Eles estão aprendendo isso. Eles têm fé para crer nisso, que estão comendo a carne e o sangue. Mas não é isso que Jesus estava ensinando. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, ó. Dividir o pão com o próximo. É isso, né? E claro que os líderes vão ter mais arrecadação de ofertas e mais arrecadação de dízimo, né? E também uma oportunidade para puxar a orelha daquele irmão que está em pecado. Que pecado? Obras da carne, né? Que o pastor também é cheio de obras da carne nele. Uma das obras da carne dos pastores é o ciúmes. Não deixar a ovelha dele visitar a denominação do outro pastor. Então ele também tem demônio, não podia comer a ceia, nem mesmo servir. Porque no antigo pacto, como os sacerdotes, eles tinham que pagar sacrifício primeiro, antes de entrar na presença do papai, né?
Os líderes de hoje, eles são superiores ao sacerdócio levítico, né? Eles são mais fera, né? Eles não precisam fazer nada, não. Está 100% santo, né? Vamos lá. 1 de Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor... Opa, peraí. O que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? Que eu lembro que as cartas dizem é que o apóstolo Paulo, na época da mesa lá, na época dessas palavras que Jesus falou, pode ser que está repetindo aqui uma fala dos discípulos, mas ele não esteve lá. Porque ele, nessa época ele era ainda perseguidor. Não é isso? Perseguidor da igreja, né? Ele não havia tido ainda o encontro com Cristo ressuscitado. Ele perseguia a igreja. Então é claro que está usando aqui o mesmo preceito, o mesmo ensino de Jesus, não que ele esteve lá na mesa, né? Que ele não esteve lá na mesa, né? E também ele não poderia usar aqui nenhum dos livros, né, históricos, que eles chamam de evangelhos, porque até então não tinha. Paulo não tinha. Ele usava o quê? Escritura. Nós vamos ver isso aqui. Então, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Seguindo aí. Então, reforçando, de onde Paulo tirou isso? Dos evangelhos, que eles dizem que são os evangelhos sinóticos. São 4, né? São Mateus, Marcos, Lucas e João. Será que o apóstolo Paulo tira lições de lá? Vamos lá. Os evangelhos não haviam sido escritos ainda. Não tinha. Então, o que o apóstolo Paulo usava? Ele usava escrituras, né? E tem muita gente dizendo que Paulo usou o evangelho em suas homilias. Será mesmo? Vamos ver. 1 Timóteo 5,18. Porque a escritura, as escrituras, meu querido, é tudo aquilo que está no primeiro pacto, né? De Gênesis até Malaquias. Não é isso? E depois? Depois tem livro histórico que conta a história de Jesus, nascimento, ministério. Depois, os 4 livros, né, contam isso. E o livro de Atos Apóstolos, que já diz Atos dos Apóstolos, que era o ato do Espírito. Aí depois o apóstolo Paulo traz o evangelho, né, da incircuncisão que ele recebeu no terceiro céu. Então, 1 Timóteo 5,18. Porque a Escritura diz, ao boi que trilha, não amarrarás a boca, e digno é o obreiro do seu salário. Gálatas 1,12. Porquanto, olha aí, meu querido, por que o apóstolo Paulo ele não recebeu essas palavras de Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré, quando Paulo teve um encontro com Cristo, Jesus de Nazaré já havia ressuscitado, tá? Então ali é o Espírito agora, é o próprio Deus, tá? Não é Jesus de Nazaré. Paulo não aprendeu nada com Jesus de Nazaré. Ele perseguia a igreja, né? Então, Gálatas 1,12. Porquanto não o recebi de pessoas alguma. Nem os discípulos, tá? Nem me foi doutrinado por homens. Ao contrário, eu recebi diretamente de Cristo por revelação. Por revelação, tá? 1 de Coríntios 11, 24. E logo após haver dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Uma pergunta que eu sempre faço quando eu leio essa passagem bíblica aqui, principalmente esse versículo 24. Você faz algo em memória de quem está vivo ou de quem morreu? Essa pergunta eu faço e deixo você aí respondendo. Só que, eu como sou abusado, eu vou dizer para você. Por exemplo, eu sou casado, tenho minha esposa, né? Estamos vivos ainda, né? Só Deus sabe, né? Então, mas os nossos dias estão todos contados na mão do papai, então ele que determina, né? Então, eu vou fazer um culto de ação de graças aqui na minha casa, em memória à minha esposa. Alguém pode dizer, mas ela morreu? Não. Ué, como é que você vai fazer um culto em memória de quem está vivo? Tá entendendo? Então,
O pastorzão, ele não explica isso. E ele diz ainda, Jesus na noite que foi traído, diz assim, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Então, quando ele usa essa expressão até que eu volte, ele estava indo para algum lugar, sim ou não? É o que se entende, né? Aí a pergunta que eu faço é, depois daquela mesa da Páscoa, Jesus ele estava indo para algum lugar, sim ou não? Sim. Para onde ele estava indo? Para ser crucificado e morto. A pergunta que eu faço é, ele voltou ou ficou na sepultura? Porque se eles fazem até hoje em memória, é porque ele não voltou da sepultura. Tá entendendo, meu querido? Como que é o negócio? Só que aqui, meu querido, é um conceito. É um conceito de dividir o pão. É um conceito de ajudar o próximo. É um conceito de ter comunhão com o menos favorecido. É isso. Né? Então, aqui o aceitar. Então, aqui é o aceitar o sacrifício. O aceitar o ministério do Messias. É o aceitar a doutrina de Cristo. Dividir o pão. Ajudar o próximo. Coisa que o sistema religioso prefere fazer na prática do copinho, que nem é ele que dá, né? Quem compra é a igreja, ele não compra nada, né? Ele só gasta da igreja. E, diga-se de passagem, né? A maioria das vezes são os obreiros que compram esses elementos, né? Mas tudo bem, não vamos entrar, né, nesse mérito, né? Então, meus queridos, até hoje, dias atuais, muitas pessoas ainda não sabem o que Jesus quis dizer quando falou, que nós lemos lá, né? Lá no comecinho lá, que nós lemos lá no comecinho de João, capítulo 6, verso 53, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, né? Então, muitos não sabem o que Jesus estava realmente querendo tratar, né, com os discípulos, né? E futuramente com nós que estamos lendo os escritos, né? Muitos não sabem o que Jesus quis dizer quando falou que era preciso comer sua carne e por isso creem numa hipótese inventada chamada transubstanciação, que a Igreja Católica inventou, né? Que afirma que o pão e o vinho usados na Eucaristia, que é aquela hóstia, né? Para você ver que eles copiam tudo da católica, só que eles não poderiam fazer igualzinho faz a católica, porque eles são protestantes, né? Ou eles são contra. Então não é padre, é pastor. Não é batina, é terno e gravata. Não é altar, é púlpito. Não é hóstia, é um pão fermentado, totalmente fora dos elementos que estavam na mesa do Messias. Ali era pão sem fermento, não tinha nada de pão fermentado. E não tinha nada de suco maguari, era vinho. Jesus, quando ele transformou a água, ele transformou em suco? Não, em vinho. Ué, por que transformou em vinho? Então, meu querido, substanciação, que afirma que o pão e o vinho usados na Eucaristia, de fato, se transformam no corpo e no sangue de Jesus, através da bênção dada pelo padre ou pelo pastor, né? Que faz também a mesma substanciação, né? Eles acreditam literalmente que aquele pão e aquele vinho ali faz parte do corpo literal de Cristo, né? Uma grande enrascada, você entrou, viu? Então, algumas pessoas creem nisso, creem e comem o pão cheios de fé. Eles creem literalmente dizendo que Jesus lhes mandou comer sua carne e beber o seu sangue. Então foi isso que nós aprendemos dentro do sistema religioso. E eles continuam passando essa ideia. E as protestantes também, só que mudaram um pouco a roupagem, né? Mas o preceito é o mesmo, né? É o mesmo, só de chamar a atenção. Mateus capítulo 15, verso 36. Olha só, meu querido, esse negócio de pegar o pão, levantar o pão e dar graça, era algo que os judeus sempre faziam nas suas mesas. Inclusive, Jesus também disse, olha, dê graça. Quando pegar o pão, dê graça. Por quê? Porque vai haver uma multiplicação.
Olha só, Mateus 15, 36. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Ó, deu graças, né? Em seguida, os partiu e o entregou aos discípulos, e esses distribuíram à multidão. Ou seja, multiplicação, né? Tanto do pão como do vinho. Ou seja, levar esse ensino aos demais. Levar a doutrina de Cristo aos demais. Porque, levando para esse contexto aqui, Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Quem come de mim não terá fome. Que fome é essa? Fome biológica? Não, né, meu querido? Porque você vai no culto e ouve a mensagem, né? Seja ela torcida ou não, mas quando se trata do ensino de Jesus, você está comendo do pão. Você está recebendo o alimento dele. O alimento não é físico, o alimento é espiritual, é a palavra. Somos renovados pela palavra do Cristo. Né? Não o pão que desceu lá no deserto. Não. O pão mesmo que foi a promessa. Cristo. Então, quando nós recebemos um alimento sólido como esse, né, que é o Evangelho do Cristo, nós somos alimentados, meu querido. De uma certa forma, somos alimentados. Mas, fisicamente falando, nós continuamos com fome. Ou você vai só ouvir a palavra e não vai ter fome? Não, isso é coisa de religioso, meu querido. O corpo necessita ser alimentado. Necessita. Por isso que Jesus, naquela noite que foi traído, ele fez questão de fazer a última ceia. E comeram muito, viu? Porque a ceia é mesa farta. Não é esse negocinho que eles fazem aí dentro das denominações, não, tá? Isso é por enganação. Então, multiplicação, levar o ensino, dividir o pão, que é Cristo. Né? Quando eu estou fazendo aqui, eu estou dividindo o pão, que é ensinamentos. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos vocês. Ceia é jantar, banquete, mesa farta, tá? Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.